Boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos, irmãs, jovens e adultos, queridos irmãos de outras igrejas, amigos, colegas que costumam frequentar esse nosso ambiente de culto e de estudo da Palavra de Deus. O nosso muito bem-vindo, o nosso muito boa tarde. Expressamos aqui a nossa alegria e também a nossa gratidão por sua presença. É bom, nos faz bem ter você conosco, dividindo esse tempo de oração, de estudo da palavra, de cânticos. Nós nos alegramos em Cristo Jesus e podemos fazer isso juntos como estamos fazendo. Mais uma edição do Pão das Três, esse encontro promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, quase todos os dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado. E, para a glória de Deus, às quartas-feiras temos o nosso culto e aos domingos também temos os nossos cultos, porque de manhã e à noite. Então, obrigado a você. Bem-vindo a você que participa dos nossos encontros, que se esforça, que busca o alimento espiritual, que sabe a importância disso e, por saber a importância disso, está conosco sempre. Nós nos alegramos em Cristo. Somos gratos a Deus e a você também por sua participação. Obrigado pelo seu boa tarde, pelas orações, pelas confirmações que você faz em suas mensagens, de dizer que está orando, pelas atualizações que você faz, pelos pedidos de oração que você faz antes ou depois, estando aí conosco. É sempre uma alegria muito grande. Sejam, pois, bem-vindos. E sempre pedimos, orientamos, para que você que deseja participar do nosso trabalho de proclamação do Evangelho, você pode compartilhar essa nossa edição, você pode curtir e assim você auxilia outras pessoas também a receber a palavra. Bem, hoje nós estamos trabalhando Mateus capítulo 6, João capítulo 6, desculpe, que eu me distraí aqui porque toquei e mudei a página do hino. João capítulo 6, Evangelho de João, onde nós temos a primeira multiplicação dos pães. Então, desejamos que você participe conosco. Vamos adorar a Deus juntos. Eu dei ao título da nossa reflexão hoje, milagre ou sinais? É uma pergunta. Milagre ou sinais? E aí eu lembrei do hino 396 do nosso cantor cristão. Este está entre os hinos mais cantados do nosso cantor cristão, seguramente. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Então, você quer cantar também? Vamos cantar juntos. Então, Cegueira e Vista é o título. E aí, você que está com saudade, faz muito tempo que não canta esse cântico, ei-lo aqui à nossa disposição. É um hino de 4 estrofes, então nós vamos cantar as 2 primeiras nesse momento e no final a gente canta as 2 últimas estrofes, tá bom assim? Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei,
longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue perdeu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Bem, este hino, de alguma forma, se relaciona com o nosso tema, né? Cegueira e vista. Os olhos em sua plena capacidade para enxergar, para ler e para interpretar o que se lê, decodificar. Isto é um milagre, isto é um sinal. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia. A gente vai orar pedindo a bênção, a direção do Senhor nesse momento de estudo da palavra. Em João capítulo 6. Vamos orar antes? Ó Deus, bendito nosso amado Pai, agradecemos a bênção de mais um encontro realizado em Teu nome e para a Tua glória, Senhor. Graças te damos por esse momento diário que temos, esses minutos que passamos juntos às 3 horas da tarde. Te agradecemos pela oportunidade de cantar hinos de louvor ao Teu santo nome. Te agradecemos a oportunidade de orar, como estamos fazendo agora, falar com o Senhor, abrir o nosso coração diante do Senhor, a nossa alma, e também interceder em favor de nossos queridos irmãos, amigos, conhecidos dos nossos irmãos, pessoas idosas, hospitalizadas, pessoas necessitadas da Tua intervenção, e nós temos o privilégio e a oportunidade, porque o Senhor nos concede, de sermos intercessores, pessoas que oram em favor de outras pessoas. Neste momento, Senhor, nós vamos ler a Tua palavra e meditar nela. Desejamos e pedimos que o Teu Espírito Santo nos auxilie e nos leve ao conhecimento em primeiro lugar e em seguida à aplicação dessa palavra em nossa vida. Que ela nos desperte a fazer alguma coisa, a tomar decisões, a reafirmar a nossa fé ou algum propósito que já temos em nossa vida. Que o Teu Espírito trabalhe tanto a nossa mente como o nosso coração para a compreensão e para a obediência. É a nossa oração . Em nome de Jesus. Amém.
Pois bem, meus queridos irmãos, Evangelho de João, capítulo 6. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disto, diz-nos assim a palavra, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E os seus discípulos, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém. Diante de nós, um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, passagem bíblica muito querida, em que normalmente gostamos muito de ler, de ouvir, né? Porque trata e mostra o grande poder do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua divindade. De acordo com o tema que nós escolhemos hoje, então nós precisamos olhar para esse texto e pensar nele como milagre, ou como sinal, ou como um milagre e um sinal. Por que levantar essas questões nesse texto? Ao lermos os demais evangelhos, aí nós observamos uma característica em João. João tem preferência pela palavra sinal. Ele não descarta, ele não deixa de citar a palavra milagres, mas ele tem preferência pela palavra sinal. Qual a razão disso? Milagres bíblicos e sinais bíblicos, até certo ponto, eles são iguais. Eles querem dizer a mesma coisa? Será? Sim, em certo aspecto, eles querem dizer a mesma coisa. O milagre
é algo que está fora do alcance dos poderes, das virtudes, das condições humanas. O milagre está acima daquilo que a ciência tem até agora conquistado. Chega a um ponto em que ela não consegue fazer certas coisas e Jesus faz, porque então isso é um milagre. Mas então pensemos no milagre. O que é o milagre, sem pensarmos agora em sinal? O milagre é isso que nós estamos falando, é a ação de Jesus realizando alguma coisa em que todos os olhos que o veem chegam à conclusão de que aquele ato, aquele feito é humanamente impossível. Então, rapidamente se conclui: o homem não pode fazer isso. Um homem. Então, estamos pensando na capacidade humana. Então, Jesus está fora dessa comparação, porque Jesus é homem e é Deus. Ele é o próprio Deus. Está aí uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Jesus é Deus. Ele é o Deus eterno, o nosso Deus e Senhor. Então os olhos enxergam e chegam a essa conclusão. Isto é um milagre. Alguns detalhes do milagre, entretanto, nos convidam a conhecê-los. Uma pessoa pode ver, presenciar um milagre e tudo o que ela conclui é que aquele que operou o milagre é uma pessoa, é um ser extremamente poderoso, não deixando nenhuma dúvida. Para dar exemplo, nesse mesmo livro, e nós já estudamos, que é a cura dos leprosos, Jesus cura 10 leprosos. Então ele faz o milagre. Enquanto os leprosos vão, seguindo a orientação de Jesus, eles vão se apresentar ao sacerdote, e enquanto eles caminham, eles são curados. 9 continuam para se apresentar ao sacerdote, e um apenas volta para agradecer a Jesus. O milagre é extremamente importante, mas o milagre em si, ele não motiva, ele não impele as pessoas a tomarem uma decisão. As conclusões de quem observa o milagre repousam sobre aquele que operou o milagre. E pode ser que aos olhos de quem vê isso, pareça-lhe que nada tem a ver com a sua própria vida. É alguém que está fazendo uma grande demonstração. Então, tanto que nessa passagem, eles não pensam no que eles têm que fazer em relação às suas próprias vidas, mas eles começam a dizer: este homem poderoso, esse deveria ser o profeta que deveria vir a nós, e desejam transformá-lo em rei. Mas essa multidão não pensa nela mesma. Diante disso, o que é que eu tenho que fazer? E aí está o motivo da preferência de João. Em lugar de milagre, ele tem a preferência por sinal. Porque a palavra sinal, ela indica que é hora ou é preciso em função do sinal. Ou é hora de levantar, é hora de entrar na aula, é hora de terminar a aula para o intervalo. O sinal diz que o soldado precisa se levantar e marchar para a batalha. O sinal diz que é hora de recolher, é toque de recolher. Essa é a importância do sinal. Então a preferência de João é pela palavra sinal, porque
Este livro, que dentre os evangelhos, né, os 4 evangelhos, esse tem a preferência por aqueles que gostam de evangelizar, porque ele apresenta muitos sinais e esses sinais evidenciam a necessidade do homem tomar uma decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, a necessidade de uma ação de fé por parte do homem está aí, não implícita, mas explícita, patente, palpável. Rapidamente o homem é levado a saber que ele precisa fazer alguma coisa. Este sinal, milagre, este acontecimento em que Jesus multiplica os pães e os peixes, é claro, aqui tem pano para manga, né? Se a gente quiser fazer uma analogia entre Jesus e Moisés, né? Moisés, que é aquele através de quem Deus envia o maná, que de certa forma é um pão que vem do céu, por assim dizer, porque ele vem de cima. E também o maná representa as provisões de Deus para matar a fome, saciar a fome do povo. Isso pode ser feito. A ceia também, se a gente quiser, a ceia também é um elemento em que se pode fazer uma analogia entre a multiplicação dos pães e a ceia do Senhor. Vocês observaram na leitura que Jesus toma os pães e os peixinhos e ele dá graça, parte, dá aos seus discípulos e os discípulos entregam à multidão. Não é assim a ceia? Né? Então há várias associações aqui. Mas, propositalmente, Jesus realiza este sinal porque Jesus está para dizer à multidão algo muito importante. E ele vai dizer mais tarde, nesse mesmo capítulo. Jesus está para conduzir o povo a um aprofundamento da pessoa e do ministério de Jesus. O que é que vai acontecer? Jesus está realizando um milagre. Mais uma vez, as pessoas parecem não entender. Todo mundo ali está feliz. Estão recebendo pão, estão comendo à vontade, e Jesus, naquela demonstração de poder inigualável, tomando 5 pães e 2 peixes, e ele começa a partir o pão, e o pão não se acaba, e dá aos seus discípulos, e cestos e mais cestos, e as pessoas comem até não quererem mais, até se saciarem, e igualmente com 2 peixes. Os números aqui são importantes, né? Segundo alguns estudiosos, cerca de 5 pães e 2 peixes era uma refeição para um dia, em que no máximo 2 ou 3 pessoas poderiam comer. Era uma comida simples, do pobre. 2 peixes e 5 pães para passar o dia, ou para dividir com 2 pessoas. Assim fazem os pobres. E é interessante que Jesus toma algo que é de tão pequeno valor, tanto que Felipe não sabe muito bem o que fazer, mas, como sempre, né? E André descobre que ali tem um garoto, um menino, e um menino que está disposto a ser solidário, a dividir a sua comida de pobre, né? Muito pouca, mas ele está disposto a pegar o pouco e colocar nas mãos do Senhor, para que esse pouco seja multiplicado e atenda muita gente. Aí, 5.000 homens, né? A gente sabe que as crianças e as mulheres não eram contadas. Então alguém já disse aí, por baixo, 10.000 pessoas estavam ali.
2 peixinhos e 5 pães. Mas então, fechando esse parêntese, a gente volta a dizer qual a intenção de Jesus Cristo. Jesus tinha a intenção de aprofundar na mente e nos corações dos seus ouvintes, da multidão, quem era Jesus e como ele deveria ser conhecido. O que é que vai acontecer? Quando Jesus multiplica os pães e as pessoas então reconhecem esse homem não existe. Né? Esse homem é fora da curva. Esse homem não é daqui. Né? Então este homem é o profeta que tem que vir do céu. Olha o que ele fez. No coração de Jesus Cristo, a multiplicação dos pães, a suficiência dos pães multiplicados para atender às necessidades de todo mundo e ainda de sobra. Em relação com o que ele vai dizer à multidão, ele vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. E quem quiser ter vida, precisa me receber, comer este pão. Então aqui Jesus está trabalhando com figuras de linguagem, mas figuras que apontam para ele, para Jesus. E aí apontar para Jesus é apontar para as suas palavras, é apontar para o Calvário, é apontar para a cruz, é apontar para a sua morte, é apontar para o seu sangue, é apontar para a coroa de espinhos que ele recebeu, é apontar para o julgamento cruel dele, né? É apontar para tudo que ele fez em favor de nós para ser o nosso pão. E os ensinos, e o sangue poderoso vertido na cruz do Calvário. Então Jesus está sinalizando. Aí está o valor do sinal. Quando a pessoa enxerga isto como um sinal, então ela tem que chegar à conclusão: o que é que eu devo fazer? Lembram-se de Paulo e Silas na prisão? Cantavam, e quando cantavam, né, as portas se abrem, o carcereiro acorda atônito, preocupado, vai se matar, e quando ele vai se matar, Paulo diz: opa, não faça isso não, nós estamos aqui, não fugimos, não somos fugitivos, não somos criminosos. E aí, diante desta cena, que é um milagre, mas é um milagre sinal. O que é que o carcereiro diz? Senhores, que devo fazer para ser salvo? A preferência de João pela palavra sinal é justamente porque o sinal, diferentemente do milagre, embora eles tenham uma representação similar, significado similar, mas o sinal, ele motiva, ele desperta, ele acorda e diz: eu preciso tomar uma decisão. Então, quando Jesus Cristo sinaliza com a multiplicação dos pães a revelação que ele vai fazer de si mesmo um pouco mais adiante, que é nesse mesmo capítulo, depois aqui da multiplicação dos pães, Jesus vai andar sobre o mar, e a partir do verso 22 é esse grande discurso que Jesus Cristo faz. Em João, esse é o maior capítulo, por causa desse grande discurso que Jesus faz, em que ele se revela como sendo o pão da vida. Certamente muitos que estão aí estavam lá e viram o que Jesus Cristo fez, como ele saciou a fome. Vamos ficar com os números que a Bíblia diz, de 5.000 pessoas, com absolutamente nada, com algo tão insignificante. Mas quando Jesus começa a se revelar como sendo o próprio Deus, o pão que desceu do céu, chega o momento do discurso de Jesus em que as pessoas vão saindo.
É incrível como mexer nas tradições de uma pessoa, nas crenças de uma pessoa, a formação, as influências religiosas e culturais que uma pessoa recebeu. É duro, é difícil uma pessoa dessa submeter-se sem luta, sem resistência a uma grande transformação. Jesus vai dizer aos seus discípulos, depois que ele se vê quase sozinho com os seus discípulos, e vocês também não querem se retirar? Pedro, mestre, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Queridos irmãos, como é bom saber que em meio a tanta ignorância e resistência, o Evangelho de Cristo Jesus consegue chegar a muitos corações. E muitos se convertem. E muitos reconhecem em Cristo Jesus o Salvador e reconhecem em si mesmo quão cegos têm sido até então. Lembram-se do hino que nós cantamos? Ó, quão cego eu andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aquela multidão não estava longe de vida religiosa, nem estava longe da palavra. E aí, contextualizando, a palavra para eles era a lei e os profetas, né? O que nós chamamos de Antigo Testamento. Os judeus conheciam muito bem isso. Então eles não estavam longe da palavra, longe geograficamente. Eles não estavam impedidos de conhecer a palavra de Deus, conhecer as profecias e ter a expectativa, a gloriosa esperança da vinda do Messias, que vinha e viria para redimi-los, para resgatá-los e libertá-los. Esses homens estavam próximos ali com a lei diante dos seus olhos. Mas a estrutura em que for, a estrutura religiosa, os ensinos, as interpretações da lei a que foram submetidos pelos fariseus, por saduceus, que também, sacerdotes que eram da mesma linhagem, essas pessoas foram realmente preparadas para que o Messias atendesse às suas expectativas. Eles imaginaram que tipo de Messias eles queriam e passaram a esperar aquele Messias projetado por eles. Alguém que viesse para tirar a sua vergonha, para limpar a mancha da insignificância, a mancha do serviço escravo, subjugado. Eles queriam que viesse o Messias que dissesse aos romanos: quem vocês pensam que são? Aqui está finalmente o Redentor dos judeus, e ninguém com capacidade para enfrentá-lo. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o nosso Salvador. Ele vem libertar o homem do pecado. Todas as condições de nobreza ou todas as condições de miséria a que qualquer pessoa estiver submetida neste mundo, isso vai passar. Isso se acaba. Ninguém vai ser miserável para sempre, ninguém vai ser nobre para sempre. A morte finaliza as condições sociais de todo mundo. Então todo mundo é morto, todo mundo é cadáver, ninguém tem nada. Não importa o quanto você possuía, morreu, você não tem nada, não é mais nada. Então, não era desse tipo de vergonha, de vexame, de prisão, de cadeia que Jesus vinha libertar o povo. É da libertação do pecado. O homem deve saber isso, para saber também que o próprio pecado do qual ele precisa ser liberto é o pecado que cega os olhos. Ó, quão cego eu andei. E aquelas pessoas estavam cegas. Viram o sinal, quer dizer, Jesus é como se fosse uma grande mensagem. E
E a multiplicação dos pães e dos peixes é a introdução, é o preparo. Jesus prepara o coração do povo para que, ao apresentar-se como sendo o pão que desceu do céu, o povo entenda a relação com a multiplicação dos pães. Como é que aqueles pães não se acabaram? Eu vi com os meus olhos. Só tinham 5 pães, só tinham 2 peixes. E ele partia e não se acabava. Então o pão do céu é essa mensagem poderosa, é esse poder salvador extraordinário, suficiente para salvar a todas as pessoas. E é um poder de sobra, né? Nós usamos a expressão quando alguém teve um desempenho fora de série, o cara sobrou, né? Numa corrida de 100 metros, os velocistas, né? Então, umas vezes se destaca, ele vem e coloca 5 metros em cima do outro. O cara sobrou energia, sobrou condicionamento, né? Sobrou impulsão. O cara sobrou. Então, Jesus, o poder de Jesus sobra em capacidade para salvar as pessoas. Aí a gente fica pensando, né, que hoje a gente sofre, a gente aí dizendo, meu Deus, o que será? Aflito. Estamos sofrendo com uma pandemia. Pessoas queridas estão morrendo e nós estamos acompanhando, nós estamos vendo pessoas próximas de nós, cada vez mais próximas de nós, já em nossas famílias, né, morrendo, muito próximas da igreja, de parentes da igreja, membros da nossa igreja, até agora Deus poupou. Não significa que amanhã não morra uma pessoa da igreja. Não significa que amanhã eu não morra. Até agora Deus tem livrado a igreja, quer dizer, não perdemos nenhum membro que morreu assim em função desse vírus. Mas olha, a gente ouvia falar, olha, morreu tanto em São Paulo, mas a gente não conhecia ninguém. Agora, os que morrem são pessoas que nós já convivemos, nós já abraçamos, nós já cantamos juntos, já oramos juntos, já dividimos o mesmo espaço na casa do Senhor. Estamos sofrendo, mas não podemos perder a nossa lembrança, o nosso conhecimento de que o poder de Deus sobra. A compaixão de Deus sobra. Mas tudo que é feito para a glória de Deus. E tudo que é feito atende a uma vontade proposital de Deus. A vontade de Deus também não é só um capricho. Alguém fala assim, mas como isso pode ser da vontade de Deus? Não é a vontade porque nasceu um desejo gratuito, sem sentido no coração de Deus. Não nasce nenhum desejo gratuito, insignificante, sem sentido no coração de Deus. É vontade. Vontade significa um propósito. Vontade significa um plano. E Deus tem plano, sim. Deus tem propósito. Nada acontece sem um propósito de Deus. Então, nós temos que descansar. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que descansar. Porque Deus já abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos. Nós não somos incrédulos. Nós não somos ateus. Nós cremos em Cristo Jesus. Cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Pode ser que não tenhamos condições de entender todas as coisas, entender de modo a podermos explicá-las satisfatoriamente e inquestionavelmente. Isso a gente não tem condições. Mas creio. Eu não estou entendendo muito bem essa passagem, esse encontro. Por que aconteceu isso? Eu não sei. Mas eu creio que Deus é bom. Creio que Deus tem o poder e poderia ter feito de outro jeito, mas Ele escolheu fazer desse jeito
porque ele tem um propósito nisso. Então, há um propósito de Deus em tudo isso? Sem dúvida nenhuma. Porque houve um propósito em Cristo vir a esse mundo. Houve um propósito em pessoas carnais. Houve um propósito em pessoas diabólicas, como Pilatos, Herodes, os guardas, os algozes de Jesus Cristo. Houve, né, um propósito em Deus a entregar o seu filho na mão do sinédrio, de homens maus, violentos, blasfemos. Houve um propósito. Então, é uma vontade proposital de Deus. Não é um sentimento, não é uma vontade de comer carne, não é uma vontade de tomar uma Coca-Cola, não é esse tipo de vontade. É uma vontade com plano, é uma vontade com propósito eterno para você e para mim. Então, ao revelar-se como o pão da vida, nós precisamos entender, não agir como pessoas ignorantes, estúpidas, imaginando, mas como a gente vai comer a sua carne? Como é que ele pode dar a carne dele para a gente? E fica imaginando como é que homens, líderes religiosos, professores, chegaram a uma conclusão dessa. Porque até pessoas como nós que somos assim pessoas medianas, aqui, bom, eu não sei quem está do outro lado, mas sei quem está do lado de cá, e aqui não tem nenhum gênio, né? Do lado de cá estou eu e a Rosa aqui. Nós somos pessoas medianas, de conhecimento médio. Eu não tenho uma mente brilhante, mas o Espírito Santo me mostra pela palavra o significado de receber Jesus como pão, como me alimentar dele, como viver dele, como beber do seu sangue, matar a minha sede nele, matar a minha fome nele. Isso não tem dificuldade nenhuma para nós que somos crentes. Jesus poderia então nos dizer, não foi a carne nem o sangue que te revelou, né? Mas o Pai do céu, e é verdade. Nós temos condições de compreender sem nenhuma sombra de dúvida, sabe por quê? Porque somos crentes. Enche a sua boca e diga isso mesmo. Somos crentes em Cristo Jesus. E é dessa forma que um crente crê. Queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida e a minha, nos dê condições de entender os milagres, sinais. Sinais são milagres que solicitam, pela sua própria natureza e pelo modo como acontecem, eles nos convidam a uma decisão. Bem, que decisão você vai tomar hoje? O que a reflexão nessa palavra tem levado você a pensar em fazer? Esse deve ser o resultado dos milagres sinais de Cristo Jesus. Bem, nós vamos cantar as últimas estrofes do hino que nós cantamos. Nós cantamos as duas primeiras. E vem agora mais um dia senti meus pecados e vi, e depois, ó que grande prazer inundou o meu ser. As duas últimas estrofes. Vamos cantar? Faz tempo que você não canta esse hino. Então aproveite. Vamos cantar. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri
e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Bonito, né? Bem, os pedidos. Alguns pedidos que apareceram aí na telinha. E a nossa relação de pedidos aqui que acompanha os nossos trabalhos, nosso Pão das Três e os nossos cultos, né? A nossa igreja, a essa altura, conhece os nomes de tanta gente, né? Que, na verdade, nós nunca vimos. Oração pela família do pastor Josué Salustiano. Essa notícia é da Zona Leste, né? Mas eu acho que é da família do Salustiano. Nós tivemos um pastor aqui, família Salustiano é conhecida, e sei que há mais de um pastor na família. Esse pastor, Josué Salustiano, é da Zona Leste, daqui de São Paulo, e faleceu. Então, oração pela família. A Nélia agradece as orações pela Marli Miar, que foi um pedido antes de ontem, né? Está melhor, embora continue na UTI, né? Então ela está melhor, mas continua na UTI. Eu prefiro essa construção. Ela continua na UTI, mas está melhor, né? Porque Deus está agindo. Jaqueline Padilha, nossa Jaque, a sua mãe, Arani, fará angioplastia amanhã e ela pede oração em favor da sua mãezinha, nossa irmã Arani. Aí de Jaci, dá o seguinte testemunho: minha mãe e irmãos estão de alta em casa, peço pela recuperação dela. Nós falamos aqui sobre essa família sofrendo com dengue, né? Temos orado pela família da nossa irmã Ruth, e uma pessoa, o Marcelo, por quem nós oramos aqui, Deus o recolheu. Então ele partiu para a eternidade. A gente usa a palavra infelizmente, né? A gente coloca isso. Aí nós analisamos os sentimentos humanos e entendemos perfeitamente, né? Nós ficamos infelizes porque perdemos as pessoas a quem amamos e que as desejamos próximas de nós. Mas olha, o Senhor o recolheu. Pode haver mais alegria para uma alma do que o momento em que Deus a recolhe, Deus a abraça, Deus a acolhe e recolhe e a leva para si. Oremos, queridos irmãos, pelo consolo da família, mãe, filho, irmãos e a esposa que está internada. Irmão Abinomil está entubado com Covid. Esse é membro da nossa igreja. Dos membros da nossa igreja é o que aparentemente tem a situação mais grave, mas ele apresenta melhora. O boletim médico de ontem mostrava melhora dele, né? E a gente celebra cada melhora sim. A gente celebra e louva
a Deus. A Ana Lúcia continua, ela apresenta também situações estáveis e pequenas melhoras em algumas coisas, mas a situação dela continua grave. Então a gente continua orando por ela, né? E esposa do Marcelo. E Dona Maria Luísa, que é a mãe da irmã Isabel, sogra do... Hein? Isabelle. É muito Isabel na igreja. Isabelle, nossa querida Isabelle, esposa do pastor Márcio Silva. Orar por ela. Zilda, cunhada da Cida Fraga, o José Carlos, que é parente da irmã Cida Santos, e a gente continua orando pela sogra do pastor Josias, mas graças a Deus está melhor também. E o pastor Josias já está... Ontem até já brinquei com ele, que já mandou vídeo engraçado para mim, e eu mandei assim, já ficou bom, né? Porque já está fazendo gracinha. Então, graças a Deus, a família do pastor Josias está bem. E aí, pessoas que estão de quarentena, né? A Carmelita, que é a esposa do Abinomil, o Francisco, que é o pai da Isabelle, Lucilene, que é a cunhada do Ivan Fidelis, Luiz Carlos e família, parente da nossa irmã Cida Fraga, o Anderson, que é irmão da Fabi, a Fabi e o Léo, o Adolfo e Fátima. Esse Adolfo é genro da irmã Ruth. E Fátima é conhecida da irmã Ruth. E Fernanda, melhorando, é vizinha da irmã Maria do Carmo. Além desses nomes, né, os irmãos têm acompanhado, a gente ora por outras pessoas que estão com outros problemas também, né, e já alguns deles há muito tempo. A nossa oração incessante, né, continua, então, por nossa irmã Tata, pelo Wilson, por Maria Olinda, Maria Sulino, por Irailda, o Gabriel Santana. Gabriel Santana, para vocês que ouvem ultimamente o nome da Edjaci, é filho da Edjaci, do Azanias. E Samuel, Vera, que é filha da Iracema, Ete, o Davi é irmão da Vera, nossa irmã Vera, esposa do pastor Júnior. Esse tem problema com os rins e está hospitalizado. Marisa, irmã da Marlene Odete. Severina, irmã do Azanias. Ele anunciava na segunda-feira que ela faria os exames. Falta atualização aqui. Joselito, problemas cárdios. Luiz Dantas, aguardando liberação do cardiologista para fazer uma cirurgia no cérebro. Arlindo, conhecido da Maria do Carmo, sofreu um AVC. Nosso pastor Adiel, pastor missionário no Amazonas, nosso pastor missionário, né? A igreja o adotou. Depois, Andréia Volpe, também aguardando cirurgia. Não aconteceu ainda, faz alguns dias que a gente não tem atualização. Jusilene, filha da irmã Zuleide, do irmão José Alves, também está aguardando cirurgia. Alessandra, prima da Tatiane Santos, também aguardando cirurgia. Abigail Leite, aguardando cirurgia. Juliano já fez e está em boa recuperação. E o senhor Alinércio, que é irmão da nossa irmã Maria de Lourdes. O senhor José, pai da Maria das Neves. O Fábio, que é irmão do Peter. O Elsomar, que é o pai da Júlia Rossil. Luzenaide, esposa do pastor Walter. E Tilson, primo da Kátia Avoleta, membro da nossa igreja. A Kátia que é membro. E aí, meus irmãos, a nossa oração, né? Oração pelo Brasil, oração para que esse problema de vacina, né?
esse problema de saúde política, ou esse problema político relativamente à saúde, oremos por nossas igrejas, pelos grupos de risco, né? Coloquemos tudo isso nas mãos de Deus, que tem um propósito em tudo, né? Conforme cremos. Vamos orar, queridos irmãos, por essas pessoas. Pai querido, diante de Ti, tantas pessoas, e que envolve tantas famílias. Muitas se angustiam, outras sofrem com resignação, outras esperam pacientemente no Senhor. Tu sabes, ó Deus, como cada pessoa reage ao enfrentar um problema que está acima da sua capacidade. E todos nós estamos enfrentando um momento para o qual nem a ciência, que se exalta tanto, tem encontrado soluções. Nós sabemos que todo o poder está em tuas mãos. E em ti está tanto o querer como o efetuar. Querido Deus, tudo que acontece que é feito para a tua glória, nós damos glória por isso. Então desejamos, ó Deus, que todo esse ambiente que tem invadido a Terra, o nosso globo, todos os continentes, esse problema que tem se agravado, nós pedimos, Pai, que ele seja para a tua glória, mesmo envolvendo morte de pessoas queridas. Mas, Pai, nós queremos que tudo que acontece seja resultado da tua vontade e que concorra para a tua glória, Senhor. Assim, e com esse propósito, nós entregamos essas vidas aqui em tuas mãos. Que a sua hospitalização, de algum modo, glorifique o teu nome. Que a passagem pela UTI, o entubamento ou intubação, tudo isso, Pai, em algum grau, possa glorificar o teu nome. Que a sua recuperação, que só o Senhor pode dar, glorifique o teu nome. E se para a morte, que a morte também glorifique o teu nome. E tudo contribua também para que os crentes sejam mais crentes ainda. E para aquele que não é crente, se converta e se transforme em crente em Cristo Jesus. Ó Deus, eu sei que isso é muito difícil. Nós nos acostumamos a viver explorando as nossas emoções. E então nós sofremos, nós choramos. Mas, ó Deus, dá-nos choro de alegria ao ver pessoas se convertendo. E como seria bom se fôssemos tão sábios, tão maduros espiritualmente, a ponto de nos alegrarmos com aqueles a quem o Senhor recolhe e os leva para a sua glória. Eu sei que nós estamos muito longe dessa maturidade cristã, mas nós te pedimos. Dá-nos, Pai, condições espirituais, maturidade espirituais, de nos alegrarmos com todas as coisas que cooperam para a tua glória. E nós sabemos que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Ensina-nos, dá-nos maturidade, Pai, para nos alegrar em momentos assim. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. Oramos também, Pai, pedindo perdão pelos pecados da nossa nação. Esse Brasil tão cheio de pecado, tão cheio de desobediência. Com que força e rapidez o nosso país abraça o pecado, o mundanismo, a promiscuidade, a prostituição. Ó Deus bendito, como crentes em Cristo Jesus e brasileiros, nós pedimos perdão por nossa nação, por nós mesmos, Senhor.
Abençoe e restaure a vida daqueles que estão doentes, mas para a vida e para a tua glória. Nós pedimos a continuidade da tua mão poderosa sobre nós, sobre cada um dos nossos irmãos conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, encerramos aqui mais uma edição do Pão das Três. Hoje, segunda-feira. Amanhã, terça-feira, estaremos juntos novamente. Amanhã, com o pastor Júnior Martins, nós estaremos orando com ele e recebendo o alimento espiritual. Ele nos trará amanhã às 3h. Deus abençoe. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.